voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre os 10 anos dos BRICS, essa coalizão formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mande sua pergunta para os nossos convidados. Eu te confesso, amigo telespectador, ia falar ouvinte da Rádio América e telespectador da TV Horizonte, que durante os intervalos, conversar com gente inteligente é outro departamento. Se você lá na sua casa, aí na sua casa, tem esse hábito de falar de política, de falar de economia, de comentar as notícias do jornal, seu filhote vai replicar isso lá na escola. Agora, se você não abre nem aquele jornal de 50 centavos, não queira que seu filho seja um bom leitor, como eu tenho certeza que nós três aqui somos. Envie sua pergunta pra gente no 996428473. Professor Leonardo, eu te interrompi na pergunta mais importante que o telespectador quer saber com relação ao emprego dele. O BRICS ajuda ou não? Então, uma questão fundamental era aquela que eu tinha dito dos investimentos dos bancos, que no médio e longo prazo, já que é investimento em infraestrutura, então você tem aí uma volta com capital para circulação e a coisa pode tempo. E agora, com o escritório do BRICS, não vai ser inaugurado esse ano, no próximo ano em São Paulo, a coisa tende a aumentar. A CNI está com uma expectativa boa com relação a isso, né? Com a Confederação Nacional de Indústrias. A outra coisa é pensar que no curto prazo pode ter um impacto até positivo, porque a política externa do governo Temer tem priorizado essas relações comerciais de curto prazo. Então, por exemplo, na semana do BRICS, você teve duas viagens particulares do Temer, uma na primeira reunião do Mercosul com a Aliança do Pacífico, que tinha como objetivo claro, você pega o discurso dele, era negociações bilaterais com estados com quem o Brasil tem uma relação comercial que tem um potencial de aumento. Então, venda de serviços para a Colômbia, determinados produtos com o México e coisas dessa natureza. E no caso do BRICS, a mesma coisa. As últimas duas reuniões do BRICS, o Temer usou quase que exclusivamente como plataforma para tentar avançar em negociações bilaterais com a China. Em alguns casos deu certo, em outros não deu certo, como nessa última agora, que houve uma demanda, né, brasileira pela redução de tarifas para o frango, né, e que não teve resposta. Mas, por outro lado, também a China não está muito satisfeita com o Brasil, que em função da sua briga comercial da China com os Estados Unidos, priorizou compra de produtos no agrobusiness, né, soja brasileira, e uma vez que priorizou, o Brasil aumentou o preço 3 vezes. Então, foi uma coisa meio complicada na relação bilateral dos dois. Teve uma outra gafe também, né, Rafael, nessa reunião dos BRICS? Uma gafe e até uma questão assim, envolvendo mais uma vez as eleições, né? O Temer acabou saindo mais cedo, voltando mais cedo para o Brasil nessa última reunião na África do Sul, justamente para evitar a descompatibilização do Rodrigo Maia, de outros candidatos que teriam que assumir na linha sucessória e que tiveram que sair do país também para não assumir e não serem compatibilizados. Então ele acabou voltando um dia antes e nunca é muito bem visto, né? Assim, sim. Particularmente nesse caso, foi uma coisa muito complicada, tendo visto o histórico da política externa brasileira. Porque ele teve todo um discurso anterior de que o fato da cúpula ser na África do Sul era uma coisa importante, pelas relações históricas do Brasil com os países da África e tudo. E no dia da fala dos países da África, ele voltou. Ele não ficou para ouvir os discursos dos presidentes africanos. Rafael, professor Leonardo, foi uma coisa ridícula nesse sentido. A direita e os candidatos da direita, em especial Jair Bolsonaro, têm falado que, se eleitos, o Brasil, sob o comando deles, não terá um viés ideológico nas relações internacionais. Como que o BRICS entra nesse contexto? Assim? Nos governos Lula e Dilma, houve uma menor atenção para esses parceiros BRICS? Porque aí quando a direita muitas vezes coloca assim, a gente foi fazer relação comercial com a Venezuela, com Cuba, com o Gabão. Na minha opinião, a primeira coisa é que isso é uma bobagem, porque esquerda e direita, por definição, são posições ideológicas. Então, ele vai ter uma posição ideológica, como você pega aquelas diretrizes de política externa do Serra, que ninguém lembra, que ele escreveu lá na época que, logo depois do golpe, que para mim foi golpe. Então, aquilo ali estava claro que tinha um viés diferenciado, priorização de relações de mercado e tal. Estou nem dizendo que é bom, que é ruim, não é esse o ponto. Mas que vai ter um viés ideológico nesse sentido, vai ter. Ponto 1. Ponto 2. Mesmo assim, hoje nós temos uma situação muito construída aí por uma série de razões com a China.
principal parceiro comercial, etc. Então, querendo, não querendo, deixando de querer, você pega o que o Temer faz no BRICS. Ele vai, participa, ano que vem a cúpula no Brasil. Então, quem foi eleito vai ter que organizar essa cúpula do BRICS no Brasil. Então, a questão pode ser o tom que vai ter. Agora, o tom que está tendo nas últimas reuniões parece, de um jeito ou de outro, ser uma discussão que vai ser de interesse brasileiro. Por exemplo, fazendo um vínculo com uma coisa que o Rafael tinha dito antes, da posição da Europa e preocupada com a questão da China. Ela está preocupada, por um lado, porque você está tendo ali umas relações da China com alguns países mais da periferia da Europa, por assim dizer, Grécia e outros, que pode estar enfraquecendo a unidade europeia, isso é uma coisa. A outra coisa, por outro lado, é que poucos dias antes da cúpula dos BRICS, teve a cúpula da União Europeia com a China. E os tópicos, os três tópicos, os tópicos principais, giravam em torno de livre comércio, desemprego e questões ambientais. Desses três, dois são onde o Trump bate, que é a questão ambiental e a questão do livre comércio. Então, assim, há uma certa aproximação já há algum tempo de uns tópicos de agenda internacional da Europa com a China e que são de interesse do Brasil de um jeito ou de outro, que é, como você disse antes, um país que tem que fechar a balança de pagamentos com exportação. Então, de um jeito ou de outro, independente de quem ganhar, no que diz respeito particularmente à BRICS, eu acho que não muda nada nesse sentido. Não vai mudar, não tem como mudar. Rafael, eu tenho um paciente, ele está fazendo administração na PUC, vai puxar algumas matérias em relações internacionais. O pai tem uma pequena revenda de rolamento de trator. E o maior fornecedor dele é chinês. Ele está estudando, querendo ir para lá, está querendo comprar, está com inglês legal, já está fazendo mandarim. Está numa hora interessante para esse sujeito, o cara que tem uma pequena fábrica, uma pequena revenda de utensílios domésticos, por exemplo, a gente sabe que a China tem muito essa produção barata. Está na hora de fazer isso? Pegando um gancho do que o professor Leonardo falou, a gente está falando de um bloco que tem quase metade da população mundial. E o Brasil, por ser um país exportador de commodities, seja de commodities minerais, agrícolas, em geral, não tem como não levar em consideração esse fato de a gente estar lidando com praticamente meio mundo dentro de um bloco que tem uma transição boa. Principalmente com a entrada do Trump e essa agressividade que ele tem tomado em relação à China, força que a China estreite laços com outros países que não vão ser tão incisivos assim na negociação com ela. Então, sem dúvida, enquanto o Trump estiver nessa política de renegociar os seus acordos bilaterais, tentar conseguir condições melhores para os Estados Unidos, que, na minha opinião, ele está no papel dele, controverso ou não, o modo com que ele faz as coisas, sem dúvida ele vai fazer com que a China tenha que buscar novos parceiros e engaje nessa tentativa de estreitar laços, e o Brasil, sem dúvida, se beneficia muito desse cenário. Rafael, Leonardo, hoje mais cedo na CBN, o Arnaldo Jabor, na sua coluna, ele disse que Trump está na mão de Putin. O presidente Vladimir Putin, uma figura durante a Copa do Mundo, ele teve em quase todos os jogos importantes e ressentiu dos líderes mundiais não terem ido aos jogos participar da sua grande vitória de um novo czar russo do futebol. Putin, de fato, tem informações importantes? Os BRICS têm nessa questão de armamentista, de defesa, essa obsessão de um ex-agente da KGB que Putin Putin tem informações, pessoal, sobre esse Donald Trump? Pergunta complicada, né? Enfim, a questão que a gente tem por alguns documentos que vazam, né, seja o Wikileaks, seja outras coisas, é de que algum tipo de informação ele possui. Agora, no que diz respeito, pensando particularmente na questão do Trump, eu acho que é interessante a gente pensar também que muitas vezes dá a impressão dele ser uma figura meio caricata e uma figura que está fazendo uma gestão meio doida, mas não, na minha perspectiva não, ele faz exatamente o que ele se propôs a fazer, ele usa uma política de bate e assopra. Faz um papel de personagem, né? E ele, em termos de negociações, é morde e assopra. Ele chega lá e fala, não vendo mais nada, reclama, fala, vamos negociar agora. Conversar. Aí ele negocia algumas cotas, vai no outro, e mais, se você pegar cada setor nos quais ele briga, é exatamente aquele setor de quem votou nele.
é o camarada de classe média que estava lá e que ou votou os caras nele. que financiaram a campanha Exato. dele. É quem votou os e quem irmãos financiou. Koch, com a questão do carvão. Exato. Você pega, por exemplo, a discussão dele na questão ambiental. Ele chegar lá e falar que... Vou rasgar Paris. Exato. Aí você fala assim, se você vai para a questão macroeconômica, você vê que, num primeiro momento, para os Estados Unidos não é interessante, porque a questão de política e inovação de tecnologia verde, os Estados Unidos está na ponta. Então, faz sentido investir nisso. Mas quem votou nele não foi esse cara. Foi o cara que era empregado da indústria que vai perder postos de emprego. Então, ele tem que dar uma resposta para quem votou, para alguma estabilidade, para os grupos que apoiaram. Então, assim, isso tem que ter cautela nessa pecha de ser um doido. Por outro lado, é o que a gente estava falando antes, isso gera umas mudanças tectônicas no âmbito da ordem internacional que eram, não vou dizer impensáveis, mas não eram esperáveis. Do tipo, uma aproximação ideológica ou temática, Europa e China. Onde agora os dois defendem livre comércio. Onde você tem o Xi Jinping, comunista, um presidente chinês, sendo um cara que no Fórum de Davos, Fórum Econômico Mundial, que defende a globalização e o livre comércio. Impondo isso contra os Estados Unidos, né? Ou seja, uma coisa que não se esperaria isso de forma alguma. Perfeito. Nós vamos para outro breve intervalo. Se o filhote ainda está perdido por aí, chama ele para cá, porque temos mais um bloco para discutir essa questão geográfica e econômica tão importante. Até daqui a pouco.